Qual foi a última vez que você elogiou alguém? Você é dessas pessoas que elogia com frequência ou é como a maioria de nós que adora receber elogios, mas acaba não fazendo com tanta frequência assim? Porque para estranhos ou semi-conhecidos, muitas vezes a gente acaba não fazendo elogios porque a gente tem medo de ser mal interpretado, né? Sei lá. Você nem conhece a pessoa, dá medo dela achar que você tá bajulando, ou que você tá prestando muita atenção nela, que você tá afim, ou que você tá com intimidade demais e ela não te deu essa intimidade, que você tá emocionado. Aí você prefere não falar nada pra não avançar um sinal que talvez nem exista. E pensando em elogios para pessoas que a gente já conhece, principalmente há tempos, então, amigo de longa data, família, namorado, marido. Às vezes a gente acaba economizando os elogios, principalmente elogios relacionados à personalidade dessas pessoas, porque você pensa, não, mas eu conheço essa pessoa desde 98, ela sabe que eu gosto do jeito carinhoso dela, ou ela sabe que eu acho ela determinada. Será que ela sabe que não precisa ficar falando assim o tempo todo? Será que não precisa mesmo? Bom, precisar talvez não precise, mas faz uma diferença gigante na vida da pessoa e na sua vida. E o vídeo de hoje é sobre isso, sobre o poder de elogios. Principalmente os elogios frequentes e aleatórios. E aleatórios, mas não de qualquer jeito, tá? Porque eu fui estudar psicologia e neurociência para entender os efeitos dos elogios na gente e quais são as formas da gente fazer elogio que possam ressoar mais positivamente nos outros e na gente mesmo. Então, se você também quer receber mais amor e mais elogios na vida, já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, porque toda semana eu trago estudos, entrevistas, conceitos, provocações pra gente trilhar a nossa própria jornada rumo a amores possíveis. Inclusive, se você tem algum amigo, chefe, familiar, que é do tipo que faz pouco elogio e muita crítica construtiva, já encaminha esse vídeo, porque vai ser, uma corrente do bem, pode melhorar todo um ecossistema familiar, de amizade, de trabalho. Eu quero começar dividindo uma história que eu vivenciei para contar um pouco desse poder do elogio que foi sentido na pele. E aí eu vou trazer esses pontos científicos e psicológicos pra gente fazer os tais elogios que conectam mais. Eu até postei no Instagram, não sei se vocês acompanham lá, se não sigam, @_amores possíveis. Há 2 finais de semana atrás eu fui pra Ilhabela, porque eu faço uma vez por ano um retiro de troca, autoconhecimento e autodesenvolvimento com um grupo que eu participo. E esse grupo é um grupo de troca de experiências, que é uma rede de apoio que pra mim faz toda a diferença. São 9 pessoas, metade homem, metade mulher. A gente se encontra uma vez por mês pra compartilhar questões pessoais, profissionais, e tudo que a gente fala naquele lugar tem sigilo absoluto, então isso cria uma rede de confiança gigante. Ou seja, são pessoas que se conhecem bem, de uma forma íntima, com questões bem pessoais, que pra mim, tá nesse grupo desde o começo do ano, é uma fonte de amor e segurança gigantes. Inclusive, eu tô estudando a possibilidade de começar a promover esse tipo de mini grupos de apoio, de amor, de conhecimento aqui no canal. Então depois comenta se você acharia isso interessante. E aí um dos exercícios que a gente fez na viagem é assim, uma pessoa pegava um carretel de lã e passava para outra falando, eu te admiro porque, e falava alguma coisa sobre a pessoa. Aí essa pessoa pegava e passava para outra, a outra pegava e passava para outra. E aí no final formava uma teia mesmo, com essa lã e uma teia de amor. Eu, por exemplo, ouvi coisas como, eu admiro a sua vulnerabilidade, o seu compromisso em tocar em temas delicados e poderosos pra gente se curar. Eu admiro o seu coração gigante, o amor que você tem pelos outros. São elogios que efetivamente me transformaram. E eu sinto que não só me transformaram, como cada uma dessas 9 pessoas saiu tomado por tudo isso, né? E esse exercício reverberou tanto em mim que no dia seguinte eu fui 1 a 1 no pessoal e comecei a fazer elogios para cada um deles. E isso estreitou muito os nossos laços. Porque mesmo conhecendo uns aos outros de uma forma tão íntima, a gente poder ouvir como a gente toca os outros, como eles olham a gente, é muito poderoso, né? E eu acho que no mundo onde a gente tá se comparando o tempo todo, onde a gente tá acumulando desencontros, frustrações, a maioria de nós se sente insuficiente,
tá se julgando o tempo todo. Então, voltar a elogiar e ser elogiado tem esse poder enorme de curar e despertar amor, né? É esse tecer dessa nossa rede de afeto. E eu que falo muito aqui a frase do Erich Fromm, que o amor é o que o amor faz. Fazer elogios é um hábito que é fazer amor também, que é transformar o mundo através das relações. É promover um contato mais humano, mais positivo, mais acolhedor, que vai despertar mais amor e empatia e vai fazer a gente ficar menos desarmado. Aí a gente já tá mudando no cotidiano e vai mudar quando você for encontrar um novo cara ou nova mulher que você vai sair. E por que os elogios fazem diferença? Eu trouxe aqui alguns pontos pesquisados por psicólogos e neurocientistas pra gente entender esses efeitos positivos dos elogios. Primeiro, você acha que a pessoa sabe no que ela é boa, mas ela não sabe. Ou ela não sabe o quanto isso é relevante. Porque a verdade é que a gente superestima os nossos defeitos e subestima as nossas qualidades. Então, pegando o exemplo da dinâmica que eu falei que eu fiz lá em Ilhabela. Vocês podem falar, ah, Carol, mas você é extrovertida, trabalha com amor. Você já saberia que a sua vulnerabilidade é algo admirável. E a verdade é que não, né? Porque muitas vezes até penso, será que eu tô me expondo demais? Será que as pessoas não vão me levar a sério? Como é uma coisa que é muito natural pra mim, parece que ela nem tem um grande valor. Eu lembro quando eu tava fazendo a Confraria do Amor, que é o meu curso em comunidade, um primo meu assistiu uma aula e falou, nossa, é impressionante como você consegue deixar pessoas estranhas entre si, né, que não se conheciam, à vontade para se abrirem. E eu, que sempre fui comunicativa, que sempre já puxei conversa sobre temas íntimos, não me dava conta de quanto isso era especial. Porque eu tava sempre mirando o meu olhar porque eu não tinha, né? Então, que eu devia ser mais organizada, mais assertiva, menos sei lá o quê. Autocrítica bombando, eu tenho e a maioria de nós tem. Quando alguém elogia um traço de personalidade nosso, algo que parece natural, ajuda a gente a perceber a importância disso pro mundo, para nós mesmos, pro entorno. E ajuda, inclusive, a desfazer essa autocrítica, né? Numa viagem de família, por exemplo, eu acordei mais cedo para fazer ginástica e eu tava fazendo ginástica já com medo de que as pessoas fossem acordar e falar, olha aí, a Carolina com transtorno alimentar tá fazendo ginástica. Essa era eu me julgando. Aí acordou o marido da minha prima e falou, bom dia, nossa, admiro tanto sua disciplina. Pronto, mudou o meu dia. Ele me deu os olhos positivos que eu não tava tendo. Isso mudou as minhas coisas. E eu me conectei com as outras pessoas lá de um jeito muito mais positivo. Porque a verdade é que por mais intimidade que a gente tenha com a família, com os amigos, com os namorados, a gente não sabe o que a pessoa tá pensando da gente. E aí as chances da gente achar que ela tá criticando a gente, que ela tá pensando pior, que ela tá aqui, ó, reverberando essa mesma autocrítica que a gente tá fazendo, são enormes, porque a gente tá baseando tudo isso nos nossos fantasmas e nas nossas crenças. E de novo, a gente vai começar a achar que a gente tá errado, que a gente não é suficiente, que a gente não é bom o bastante. Então, elogiar ajuda a pessoa que tá ouvindo a sair desse looping de autocrítica, autodepreciação e começar a se perceber com mais qualidade e acolhimento. Outro ponto maravilhoso do elogio é que ele ativa a nossa sensação de reconhecimento e de conexão em momentos onde a gente está vivendo muita desconexão. Então, quando alguém te elogia, principalmente se a gente está pensando em elogios de contextos, por exemplo, com estranhos, se você elogia o sorriso da atendente de supermercado, a delicadeza da sua amiga ou o estilo da sua colega nova de trabalho, essas pessoas se sentem notadas. E todos nós somos seres sociais. A gente quer ser notado, validado. Em tempos onde tá todo mundo assim, ó, com a cara no celular, você vai fazer as compras, tá falando com alguém, nem fala com a mulher do caixa, ou você tá focado nos próprios problemas. Perceber que uma pessoa prestou atenção em você dá um quentinho no coração gigante. A valoração e o elogio trazem uma sensação de significância pra gente. Isso alimenta as nossas necessidades primárias de segurança e aceitação, porque você sente que você tem importância, que você significa para alguém, mesmo que você não conheça ela. São coisas simples. E isso cria uma conexão entre a gente. Talvez entre uma pessoa que você nunca mais vá ver, né?
E aí eu vou fazer um breve parênteses, porque falta de reconhecimento é um dos principais motivos de separação entre casais. Então, se a gente pensar na dinâmica que eu falei, né? Ah, não, mas a pessoa já sabe que eu gosto do jeito dela. Ela sabe? Vocês se conhecem desde 2001, não custa lembrar de novo, reforçar, elogiar. Já vai pensando aqui mentalmente quais amigos, familiares você vai elogiar quando acabar esse vídeo. E além disso, os elogios genuínos, feitos em situações cotidianas, são quase como que portais de amor, sabe? Que tiram a gente do automático. Eu tenho treinado esses elogios frequentes. E esses elogios frequentes, para eles reverberarem, eles têm que ser sinceros e específicos. Eu vou falar mais disso daqui a pouco. E é lindo ver como quando você faz esses elogios cotidianos, você muda o semblante da pessoa. Outro dia eu falei pra caixa de supermercado, tem um supermercado na minha rua que eu vou sempre, eu falei pra ela, nossa, Sônia, eu acho linda a sua criatividade e a sua delicadeza com esses desenhos da unha. Cada semana você tá com pedrinha, desenho diferente, acho isso um charme. Gente, ela deu um mega sorriso. Eu tava percebendo ela, a unha dela, eu lembrei o nome. Talvez ela tivesse num dia tenso, sobrecarregado, tivesse brigado com o marido. O elogio tira a gente desse lugar, né? Quantas vezes o elogio já não me tirou desse looping autodepreciativo? Você pode fazer isso por alguém que você nem sabe que tá passando por uma situação difícil. Porque simbolicamente, eles fazem a gente entender que sim, a vida pode te surpreender positivamente. As conexões podem acontecer, as pessoas são legais. O elogio de um desconhecido ou de um conhecido dá um otimismo, uma sensação de que a gente não tá sozinho e de que existe sim gente legal no mundo. E em épocas de ghosting bombando, pé na bunda, desencontros amorosos, falta de atenção, receber elogio assim, de gente que você convive, chefe, amiga, nova, antiga, da pessoa do caixa do supermercado, do Uber, ajuda muito. E essa surpresa positiva e o quentinho no coração podem ser explicadas biológica e neurologicamente, porque rola uma liberação de dopamina. Pois é, quando a gente recebe elogios, o nosso cérebro liga o sistema de recompensa e libera hormônios como a dopamina e a serotonina, que dão essa nossa sensação de bem-estar, de alegria, de leveza. A gente fica física e emocionalmente mais leve, mais alegre, mais confiante. E aí, quando você vivencia toda essa química dentro do seu corpo, o seu dia naturalmente melhora. Você fica mais autoconfiante, mais criativo, mais positivo e muito mais propenso a também fazer mais elogios para os outros. Ou seja, isso gera uma cascata de positividade que vai contagiar todo mundo com mais amor e mais alegria, né? Porque uma pessoa que recebe esses elogios vai estar mais propensa a elogiar outras também. Olha que corrente do bem de amor. Tem estudos que mostram que, inclusive, receber elogios frequentes mexe tanto quimicamente com a gente que aumenta a nossa resistência física e psicológica contra situações de doença ou de desesperança e pessimismo. Ou seja, em tempos sensíveis como esses que a gente está passando, elogiar pessoas à sua volta pode ajudar elas de forma a curar coisas que você nem sabe. Uma outra coisa linda do elogio é que esses elogios frequentes promovem conexões mais humanas. Porque quando a gente se sente notado e validado pelas nossas características pessoais, então se alguém fala que você é gentil, que você é determinado, que você é disciplinado, que você é delicado, isso abre portas para a gente se aproximar de quem elogiou a gente. Porque a gente entende que a pessoa está enxergando a gente. Ou seja, ela está aberta e aí você se abre também. E você se conecta a ela via emoção, não via razão. Isso ajuda muito a gente a fortalecer amizades e a criar amizades novas. Por exemplo, hoje eu sou super amiga de uma das minhas professoras de yoga, porque no final das aulas eu sempre olhava para ela e falava, nossa, Gabi, tá sendo tão especial fazer sua aula de manhã, como me faz bem, eu saio outra pessoa, eu saio leve, eu vejo o quanto você se entrega, o quanto você tem atenção nesses textos que você traz. E se eu tivesse só ido embora pro meu dia e pensado, não vou invadir o espaço dela ou a gente não tem tanta intimidade, a relação ia ficar distante. Elogiar e demonstrar interesse são formas muito simples de estreitar laços,
Então, elogia uma pessoa que faz uma aula com você, seu colega de trabalho, uma amiga nova. E além disso, além de fazer bem para o outro, de gerar uma nova amizade, elogiar também faz bem pra gente. Porque não é só a pessoa que recebe o elogio que tem o seu dia transformado. Quando a gente elogia, a gente muda também. Tem um artigo muito legal de uma psicóloga que chama Michelle Rosen, que mostra que elogiar também treina o nosso cérebro a ver o lado positivo das coisas. Isso vale para a pessoa que você está falando e para as situações difíceis que você vai passar. Porque a gente é acostumado a concentrar o nosso olhar no negativo, no que pode dar errado, no perigo. A gente cresceu assim para se proteger, porque o leão na selva podia pegar a gente. Só que o leão não tá mais aqui. E o nosso cérebro continua pré-programado para enxergar primeiro o lado negativo de cada cenário. Uma vez que você começa a elogiar no cotidiano, você vai treinando o seu cérebro a olhar fatores positivos de todas as situações. Isso vai te deixar muito mais propositivo e resiliente, não só na sua amizade, como no seu amor, como nos desafios do seu trabalho, da sua vida pessoal. Isso é engrandecedor. Isso treina o olhar e o coração. E agora que a gente entendeu, sim, por que o elogio é tão poderoso, eu queria falar como a gente fazer um elogio que faz diferença. Porque para o elogio ter esses efeitos positivos, ele não pode ser um elogio genérico, um elogio muito focado em traços físicos da pessoa, um elogio meio leviano que você fala sem atenção. Então eu trouxe aqui alguns pontos para a gente aprender a fazer esses elogios que trilham essa conexão e esse amor possível. Primeiro é fazer esses elogios em momentos ordinários, que podem ser extraordinários. Quer dizer, muitas vezes a gente espera grandes motivos para elogiar, né? Um grande feito, uma conquista da pessoa, então uma promoção de trabalho, uma reunião bem conduzida, ela mudou de casa, ela fez uma grande festa em casa. É claro que elogiar essas grandes atividades é legal, porque a pessoa se esforçou, mas fazer elogios sem motivos aparentes pode ser muito mais transformador. Um elogio simples e sincero é muito mais potente porque pega a pessoa de surpresa, tira ela do automático e traz um reforço positivo por falar sobre quem ela é. Ela tá ali meio apaisana, não tá se esforçando ativamente para ser elogiada. Ou seja, quando ela ouve um elogio assim numa terça-feira chuvosa, dela ser delicada, dela ser carinhosa, isso passa uma mensagem para ela de 1, eu presto atenção em você, e 2, você é incrível por ser quem você é e não por estar fazendo algo que você faz. Olha como isso desarma a nossa síndrome do impostor e desarma a sensação de ser sempre insuficiente. Isso é lindo. Aí tem um psicólogo chileno famoso que chama Losada, que fala que a gente não deve esperar acontecer algo para elogiar, e sim que o elogio vai fazer algo acontecer. Ele estuda isso muito nas relações de trabalho, mas vale em todas as relações. Ele fala pra gente parar de usar o elogio como recompensa e usar o elogio como forma de conexão. Ou seja, não espera a pessoa terminar o relatório para falar, nossa, que relatório incrível. Elogia a disciplina dela no presente e aí as chances dela fazer um relatório incrível são enormes. Para de elogiar o seu filho só quando ele tira notas boas do colégio. Elogia por algo que ele é hoje e isso vai fazer ele se sentir notado, motivado e provavelmente ele vai tirar mais notas boas. A gente tem que parar de elogiar para depois obter os resultados. E isso muda as relações humanas, porque a gente também vai parar de querer ficar fazendo coisas para ser elogiado, entender que a gente pode ser elogiado e ser amado por quem a gente é. E aí, quando a gente for pensar em sobre o que elogiar, eu aprendi nesses meus estudos que elogiar o ser é sempre melhor do que o parecer. O que eu quero dizer com isso, né? Que muitas vezes a gente foca em traços físicos. Nossa, que lindo seu cabelo, seus olhos, sua roupa. E esse é um elogio mais raso, que reverbera pouco porque tá aqui na casca, né? E os elogios mais potentes são aqueles que têm a ver com os traços de personalidade da pessoa e não sobre aparência. E isso pode ser uma mudança simples. Então, pegando o exemplo da saia. Ao invés de você falar, nossa, que saia linda, fala, nossa, eu acho incrível como você é estilosa, como você tem bom gosto. Essa saia é linda, mas você tá sempre com umas combinações muito legais, que só você faz. Pronto, você tá falando da personalidade, isso vai reverberar muito mais.
Eu, por exemplo, que tenho olho claro, muita gente fala, nossa, que olho lindo. Ah, tudo bem. Eu também acho que olho verde é bonito, acho que é legal. Mas reverbera muito mais quando alguém fala pra mim, nossa, Carol, é tão legal que você fala com as pessoas olhando no olho, porque eu me sinto conectada a você. E aí olhar nesse olhão verde, né? Pronto. É outra coisa, né? E além da gente não focar na casca, vale a gente focar também no coração, mais do que nas realizações. Então, de novo, é não esperar o grande feito, a mudança de casa, a promoção, e sim falar do que a pessoa é, sabe? Acho que isso tira a conexão do utilitarismo. Você não tá elogiando ela por algo que ela fez pro mundo ou pra você. Você tá elogiando as características particulares delas, as qualidades especiais, os traços de personalidade, traços que são perenes, coisas que ela faz e nem presta atenção, né? Ou que às vezes, igual eu falei da vulnerabilidade, pode ser que ela analise aquilo como um defeito. Então, quando você fala pra alguém como você é atencioso, como você é disciplinado, como você faz questão de manter a família junto, eu amo a sua dedicação, às amigas, isso é lindo, porque é o que a pessoa é. E aí, outra dica muito importante é a gente ser específico e ser detalhista. Então, pro elogio não ser bajulação, vai além de um tweet de 140 caracteres. Se você gostou de alguma coisa que a pessoa fez ou de como ela é, descreve em detalhes. Às vezes a gente não faz isso para não parecer emocionado demais, mas para de ter esse medo. Tem argumentos, mostra que você prestou atenção. Isso deixa o elogio muito mais forte, mostra que você reparou. Então, a amiga que faz o jantar para as outras, ao invés só de você falar, nossa, tava ótimo o jantar que você fez pra gente, você cozinha muito bem, fala mais sobre isso. Eu acho lindo que você sempre abre a sua casa para receber a gente com tanto cuidado e que a sua casa tem a sua cara, como tem traços da sua história. Eu percebi que tem objetos da sua família toda e que a receita também era aquela receita que você falou que sua avó fazia. Amei que você tá trazendo a gente pra perto da sua família. É outra amizade, não é? Outro jantar. Mostra o quanto você reparou, o quanto isso reverberou em você. Isso vai criar um vínculo muito mais forte. E dentro dessa lógica, outro raciocínio legal é você falar sobre como isso reverberou em você. Então, lembra do exemplo da yoga que eu dei? Quando eu falo que eu amo fazer as aulas da Gabi porque ela me transmite uma paz, porque eu saio acolhida, eu saio renovada, eu tô falando dos efeitos da presença do outro em mim. E nós, de novo, que somos seres sociais, que somos seres de conexão, ficamos muito gratos em ver que a gente tá conectando, a gente tá comunicando. Isso ajuda a pessoa a se sentir mais uma vez importante e presente na sua vida. E uma outra coisa simples, mas muito importante é, de novo, ó, olho no olho e presença. Porque às vezes a gente elogia isso, a pessoa fez a comida, tal, legal, e aí você elogia amigo, namorado, marido, enquanto você tá vendo uma série respondendo amiga no WhatsApp. Não tem exatamente o mesmo efeito do que você parar um minutinho, sorrir, olhar no olho da pessoa e elogiar. E outra coisa legal é a gente elogiar assim, ó, no flagra de bate pronto. Pra gente treinar esses elogios efetivos, a gente tem que treinar a prontidão. Então, rolou a coisa, elogia. Tem um estudo de Harvard que fala que quanto mais próximo do ato vem o elogio, mais vezes a ação vai se repetir. Isso vale pro trabalho, pro programa que seu amigo fez pra turma, pro jeito que o seu namorado colocou os sentimentos pra você quando vocês se encontraram. Porque às vezes a gente espera o momento certo para falar o elogio, e o que Harvard diz, não sou eu, é que o momento certo é assim, ó, quanto antes melhor. A queima-roupa. A verdade é que todos nós estamos mais armados, defendidos, inseguros, e os elogios fazem a gente baixar a guarda. Alguém tem que começar a elogiar. Vamos ser a gente? Elogio é um hábito. Para funcionar tem que ser frequente, constante. No começo vai parecer meio forçado, igual a academia. Às vezes vai ter preguiça, mas depois os benefícios vêm e a gente coloca no automático. Hoje eu me proponho a fazer um elogio para cada pessoa com quem eu interajo. E aí eu convido você a talvez começar se propondo a fazer 3, 5 elogios por dia. Isso vai começar a treinar o seu olhar para o positivo, para a presença, para essas conexões mais positivas com os outros.
E o Losada fala que tem um equilíbrio de 3:1. Então, se você for criticar alguém, para que essa crítica não crie atritos na relação, se habitua a fazer pelo menos 3 elogios para a pessoa. Eu penso que quando a gente fala de amigos íntimos, de família, namorado, marido, muitas vezes a gente entra nesse looping de só criticar para a pessoa mudar, porque as coisas não estão legais. E aí a gente só desgasta a relação. É claro que a gente tem que poder colocar os descontentamentos, mas nessas pessoas que a gente tem intimidade, lembra dessa regra de 3:1 e vai elogiando. E aí não tenha medo de ser repetitivo, porque de repente você pensa, não, mas essa amiga de tanto tempo, é claro que ela sabe que eu amo o coração generoso dela. Mais uma vez, segundo Harvard, é importante a gente reforçar a capacidade, os valores das pessoas. Isso faz com que elas, de novo, se lembrem disso, valorizem isso e continuem a fazer isso. E aí, para fechar, apesar de concordar que sim, a gente tem que colocar os elogios na rotina e de convidar vocês a fazerem isso, eu acho que a gente também pode criar momentos de pausa especiais e ritualizar esses elogios. Então, igual eu fiz com esse meu grupo de troca de experiências e fazer um exercício da teia, faz um jantar uma vez por mês com as suas amigas e vocês vão fazer um jantar especial e cada uma vai brindar uma amiga e elogiar uma coisa das outras. Olha no olho, valida as características de cada uma delas. Faz isso com a sua família, no jantar de Natal, no Dia dos Pais. Você vai ver como a relação vai se aprofundar. É lindo isso. E agora, quando terminar esse vídeo, surpreende 1, 2 pessoas com uma mensagem aleatória de um elogio, de um amor. Se Gandhi diz que a gente tem que ser a mudança que a gente quer no mundo, se a gente quer um mundo com mais amor, que a gente possa começar esse amor elogiando alguém. É simples e potente.